Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é: temos um Pai que tem o melhor para nós. Nós sabemos que no mundo há pais bons, mas há também pais maus. O meu pai, que completou no dia 29 de julho deste ano 86 anos de idade, é um pai muito bom. Foi tão bom falar com ele no dia do seu aniversário e felicitá-lo por esta data tão importante. Meu pai, que anda muito emotivo. Quando liguei para ele e lhe desejei muitos outros anos de vida, ele começou a chorar e eu fiquei com o coração bem apertado de vê-lo chorar. Eu não sei tudo o que passou no coração dele, mas eu posso imaginar que ele deve ter lembrado de quando eu nasci, de quando eu era bebê, das vezes que fui trabalhar com ele, das vezes que ele cortou o meu cabelo, das vezes que ele me levou para a escola, que me ajudou a encontrar um trabalho, e das vezes que me levou também no médico quando eu estive enfermo. Enfim, foram muitas vezes que meu pai fez alguma coisa por mim. Estando ele agora em idade avançada, longe de mim, ele pode ter lembrado de coisas do passado, e isso pode ter sido o motivo, a causa da emoção e do choro. Meu pai foi um bom pai na minha infância e na minha adolescência. Algumas vezes ele precisou me corrigir por erros que eu cometi. Eu agradeço muito a ele por ter me corrigido e principalmente por ter me encaminhado nos caminhos de Deus. Se ele não tivesse feito isso, talvez eu não estaria aqui hoje trazendo esta mensagem de Deus ao seu coração. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito bom ter um bom pai. E para falar sobre o bom pai, eu quero ler um texto que está em Lucas capítulo 11, versos 9 até o verso 13, que são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. É o texto, então, de Lucas 11, do 9 ao 13, de acordo com a Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Pois bem, esta fala de Jesus, conforme narra os relatos de Lucas no capítulo 11, se deu após Jesus ter ensinado a oração do Pai Nosso e depois dele ter contado a parábola do amigo importuno, que tinha como mensagem a persistência na oração. Depois de Jesus falar sobre a persistência na oração, ele falou sobre a eficácia da oração. E foi neste tema que Jesus apresentou Deus como sendo um bom pai. Eu quero destacar aqui alguns ensinos que Jesus nos dá quando ele apresenta Deus como um bom pai. Em primeiro lugar, ele ensina que devemos fazer pedidos a este bom pai. Em Lucas, no capítulo 11, verso 9, ele diz: quem pede, recebe. Eu pergunto, você já fez pedidos a Deus? Você já recebeu tudo que você pediu a ele? Eu já pedi muitas coisas para Deus que ele não me deu. Isso pode também ter acontecido com você. Isso acontece com todo mundo. O próprio Jesus
pediu para Deus que, se possível fosse, passasse dele o cálice, que seria o sofrimento que ele iria passar e ali quando ele fosse preso e crucificado. Mas Deus não atendeu este pedido de Jesus. Deus preferiu que o seu filho sofresse o dano, que ele padecesse, para que muitos pudessem ser salvos através do sacrifício dele. Nós temos um outro exemplo bíblico de pedido não atendido, e este pedido foi do apóstolo Paulo. Ele pediu por 3 vezes para Deus tirar um denominado espinho que ele tinha na carne. E Deus não tirou. Biblicamente não sabemos o que era este espinho, apenas sabemos pelo texto que está em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, que era um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear. A resposta de Deus a este pedido de Paulo foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não parecia ser razoável o pedido de Paulo a Deus? Aos nossos olhos, sim, mas ali o pedido foi negado para que Paulo não se exaltasse, para que ele não ensoberbecesse e para que não se enchesse de orgulho pela grandeza das revelações lhes dadas. E essas revelações foram lhes dadas quando ele foi arrebatado ao 3º céu, conforme narra o texto no capítulo 12, verso 2, ou no capítulo 12 de 2 Coríntios. Este espinho na carne era uma proteção de Deus para Paulo. Ele clamou para Deus tirar este mal dele, mas Deus não queria desprotegê-lo. Então Deus não atendeu o pedido dele, Deus não tirou o espinho. Vejam que quando Deus não responde aos nossos pedidos, Ele está nos protegendo, ou Ele está visando um bem maior, tanto para nós mesmos como também para muitas outras pessoas, como aconteceu lá no caso de Jesus. Deus é bom. O próprio Jesus falou isto. Quando aquele jovem rico chegou diante de Jesus, prostrou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu a ele dizendo: por que me chamas de bom? Há um só que é bom, que é Deus. Sabemos que Deus é bom, Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Devemos sempre, então, buscá-lo, devemos bater em sua porta e devemos sempre pedir a Ele. Foi isso que Jesus disse que nós devemos pedir. Esta palavra pedir, no grego, é a palavra auteo. E esta palavra, ela significa rogar, significa suplicar, desejar e requerer. Daí aqui, então, mostra de que forma nós devemos fazer o pedido. Quando lá no original diz que é suplicar, esta súplica é um pedido que é feito de maneira intensa. Não é um pedido qualquer ali, apenas movimentando os lábios, mas é um pedido de forma intensa. E uma outra coisa, um outro significado, quando lá diz desejar, nós precisamos pedir com intenso desejo no nosso coração de alcançarmos aquilo que buscamos. Quando também, no significado da palavra original, aparece requerer, e você sabe como que é feito um requerimento a uma autoridade? Os requerimentos são feitos nominando com muito respeito aqueles para quem são endereçados os requerimentos. Normalmente, se inicia em um requerimento dizendo: Excelentíssimo Senhor, e depois, ali na sequência, vem muito respeitosamente requerer a vossa excelência. Normalmente são assim. Nós precisamos dar esse tipo de tratamento ao nosso Deus, não o chamando de excelentíssimo ou de vossa santidade, porque Ele é muito mais do que estes pronomes possam o denominar. Mas precisamos ter o maior respeito e reverência quando falamos com Ele. Jesus nos ensinou a chamar o nosso Deus de Pai, e Ele se agrada que seus filhos o chamem assim. Ele ama os seus filhos e quer ter um relacionamento amigável e amoroso com todos os seus filhos. Então vimos como devemos pedir a Deus.
Prosseguindo agora, eu quero falar sobre a outra fala de Jesus que disse: aquele que busca, encontra. Esta palavra buscar no grego, que é a palavra zeteu, ela significa procurar a fim de encontrar. Ou seja, não basta procurá-lo, é preciso ter no coração o desejo de encontrá-lo. É preciso crer que vai encontrá-lo. Não pode ser simplesmente uma busca sem propósito e sem fé. É esse tipo de busca com propósito e fé que fará com que a porta se abra. É com estas atitudes que seremos contemplados com o que de melhor Deus tem para as nossas vidas. E você sabe o que de melhor Deus tem para nós, para vivermos aqui neste mundo? O texto que lemos inicialmente em Lucas capítulo 11, versos 9 a 13, dá a resposta a esta pergunta. De acordo com esta passagem bíblica, Jesus disse: e qual pai de entre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará escorpião? Agora veja bem o que diz o verso 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Jesus faz aqui um paralelo de 3 itens que um filho pede para o pai. Primeiro ele fala do pão, depois fala de peixe e por final ele fala de um ovo. Vejam, são 3 alimentos importantes, que este filho então supostamente está pedindo ali para o seu pai. Jesus enfatiza que se o filho pedir pão, o pai não lhe dará pedra. Se ele pedir peixe, o pai não lhe dará uma serpente. E por último, se ele pede um ovo, o pai não vai lhe dar um escorpião. Jesus mostra claramente aqui nestes supostos 3 pedidos de um filho que ele está pedindo algo necessário para a sua subsistência, e os 3 alimentos são muito importantes para a sua saúde. Quando pedimos o que é essencial para as nossas vidas, Deus nos dá. Muitos pedem e não recebem porque pedem errado, pedem mal. Tiago, escrevendo na sua epístola, ele só tem uma mesmo, no capítulo 4, verso 3, ele diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. As pessoas, de um modo geral, passam mais tempo pedindo coisas para os seus deleites do que para a sua própria subsistência. É certo que Deus pode dar tudo, Ele é dono de tudo. Como diz em Ageu, no capítulo 2, verso 8, Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro, Ele de fato é o dono de todas as coisas. Mas Ele tem algo mais importante para dar aos seus filhos do que o ouro e a prata. E Jesus mostrou isso quando concluiu este ensino na passagem bíblica de Lucas capítulo 11, lá no verso 13, quando Jesus diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará vosso Pai Celestial o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Notem que Jesus não concluiu aqui dizendo: se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará muitas riquezas terrenas. Quanto mais o vosso Pai Celestial fará você ter uma vida regada com tudo que você quer. Não, ele não disse isso. Ele disse: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O Espírito é o mais importante, ele é o essencial. Em João capítulo 6, verso 63, Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Jesus sabia que por mais importante que seja o alimento para a nossa vida, um dia vamos parar de comer, vamos parar de nos alimentarmos, um dia seremos sepultados e este corpo vai se decompor. Por isso ele diz: a carne para nada aproveita, o Espírito é que vivifica, é o Espírito que nos fará viver eternamente.
Eu pergunto, você tem orado para Deus lhe dar o Espírito Santo? Quando Jesus estava para subir aos céus de onde ele veio, ele disse, se eu for, enviarei a vós o Espírito Santo Consolador. Este vos guiará em toda a verdade, ele vos fará lembrar das coisas que lhes tenho ensinado. Jesus estava apontando para o que é eterno e não para o que é passageiro. Jesus sabia que aqueles que têm o Espírito Santo são guiados em toda a verdade. Estes lembram dos seus ensinos e estes se alimentam da sua palavra, que são palavras de espírito e vida. Ele disse isso lá no texto de João capítulo 6, verso 63. Eu quero orar para que Deus nos ajude a sempre buscar a presença deste Espírito Santo em nossas vidas e nos ajude a manter este Espírito Santo em nós. Assim, seremos vitoriosos neste mundo. Assim, seremos mais do que vencedores e participaremos com uma vida gloriosa nos céus, com o nosso Pai Celestial, com seu Filho Jesus Cristo e com todos os salvos. Oremos. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra revelada através do teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, como é bom sermos ensinados pela tua palavra, que nós possamos dar ouvidos a ela, que nós possamos, ó Deus, buscar ao Senhor com coração sincero, que possamos bater na porta do Senhor para buscar aquilo que é essencial para a nossa vida, ó Deus, em especial o Espírito Santo, que nos guiará em toda a verdade, que nos fará lembrar daquilo que Jesus nos ensinou e que nos fortalecerá para caminharmos neste mundo sendo fiéis testemunhas do Senhor. Ó Deus de poder, se há pessoas que me ouvem nesta hora, que ainda não fez esta oração, buscando o Espírito Santo do Senhor, ilumine esta pessoa para que ela faça esta oração com coração sincero, para que o Espírito Santo do Senhor venha habitar neste coração e guiar esta pessoa em toda a verdade, para que ela seja uma pessoa vitoriosa. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um bom Pai e que tem as melhores dádivas para os teus filhos. E eu quero agradecer nesta hora por ouvir a minha oração e por abençoar estes que me ouvem neste momento. Meu Deus de poder, peço que o Senhor estenda as tuas mãos para multiplicar as bênçãos também materiais sobre os teus filhos. Que eles prosperem, ó Deus, em tudo aquilo que fizerem. Quanto àqueles que estão enfermos, coloque as tuas mãos, toca nesta enfermidade, ó Pai. Tira toda doença desde a cabeça aos pés. Eu repreendo a enfermidade. Saia deste corpo agora, em nome do Senhor Jesus. Que os teus filhos, ó Deus, glorifiquem ao Senhor e tributem-lhe honra, adoração, louvor, pois o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e toda adoração. E eu te agradeço, ó Pai, por me dar a oportunidade de levar esta palavra aos teus filhos. Que o Senhor, ó Deus, seja exaltado por todos pela minha vida, ó Deus, com aquilo que faço, e que possamos, ó Deus, assim agradar ao Senhor em toda maneira de viver. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a cada um de vocês. Eu agradeço de você ter ficado comigo aqui até no final, e eu peço mais uma vez para que você multiplique estas mensagens. E também para que você se inscreva no canal Palavras de Vida, se você ainda não se inscreveu. Assim você vai ser nosso parceiro e a nossa parceira na semeadura da Palavra de Deus, e Deus o recompensará com certeza. Que Deus abençoe a todos e a todas. Um grande abraço e até em breve, se Deus assim permitir.